O conflito entre os israelenses e os palestinos é simplesmente uma guerra sem fim. A Terra Santa continua sangrando e nesse final de semana mais um triste episódio com os israelenses bombardeando a faixa de Gaza. Quer entender um pouco mais sobre esse conflito que já dura mais de 50 anos? Então acompanhe o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Toby na área com mais um Atualizei no Ar, seu canal diário de conhecimento, informação e muito conteúdo. E o assunto de hoje, mais um assunto de conflito, a geopolítica internacional. Parece que guerra não tem fim nesse mundo de meu Deus, né? E agora uma guerra num dos lugares mais sagrados do planeta, a Terra Santa, justamente por onde Jesus Cristo passou, uma terra que há séculos, na verdade, nos últimos 50 anos aí, não para de ter conflitos entre palestinos e israelenses, mas que há séculos aí tem conflitos entre diferentes povos. E dessa vez o que aconteceu nesse final de semana é que mais uma vez o exército israelense vai bombardear a faixa de Gaza. Se liga aí na manchete que eu separei para você, manchete da CNN Brasil, que diz assim no seu título: ataques aéreos de Israel em Gaza matam ao menos 15 pessoas em 2 dias. Galera, é muito difícil, sabe, ficar comentando esse assunto sobre Israel e Palestina, porque assim, eu acompanho esse conflito de certa forma de perto, é um conflito que me gera muito interesse e antes mesmo de eu ser professor, eu já lia, já acompanhava e já tinha curiosidade. E eu confesso que ao longo de todo esse tempo, né, eu já fui meio que muito a favor dos palestinos, também já fui muito a favor dos israelenses. E hoje, na verdade, eu vejo simplesmente que é um conflito extremamente triste, um conflito muito difícil e muito complexo de se resolver, uma vez que tanto palestinos quanto israelenses querem ter um lugar para viver, um lugar para morar. E os dois reivindicam exatamente a mesma terra, terra que é sagrada para palestinos e também sagrada para israelenses. Rapidamente uma contextualização histórica para você entender, tá? Os israelenses viviam nessa terra em tempos bíblicos, inclusive. Eles saíram de lá no período da Grande Seca e migraram para o Egito, onde eles foram escravizados. Lá no Egito eles passaram 400 anos, segundo o que diz a própria Bíblia e o próprio livro sagrado dos judeus, a Torá, que é basicamente o Antigo Testamento da Bíblia dos cristãos, e eles foram libertados por Moisés, atravessaram o deserto durante 40 anos e retornaram para a Terra Prometida, terra que é Israel hoje. Posteriormente, eles viveram um processo chamado de diáspora, quando eles são expulsos no século I, mais precisamente no ano 75 depois de Cristo, eles são expulsos dessa terra pelo Império Romano. E aí essa dispersão, essa diáspora, dura mais de 2000 anos, até que eles voltam, eles regressam para a Terra Prometida em 1948, quando as Nações Unidas vão criar o Estado de Israel. Quer dizer, as Nações Unidas não. As Nações Unidas planejam criar o Estado de Israel, só que Israel se autodetermina, se autoproclama fundada depois dos horrores da Segunda Guerra Mundial, uma vez que aquele território do Oriente Médio fica sob ocupação britânica depois da Primeira Guerra Mundial. Então é uma situação muito complexa. Quando Israel é decretado país, quem habitava aquela região, em grande maioria, eram os palestinos. Os palestinos que tinham um território simplesmente passam a não ter um lugar para morar. Muitos deles são expulsos e vão viver nos mais diferentes países do mundo, principalmente nos países ao redor de Israel. Mas para você entender muito bem essa história, eu separei um mapa de Israel bem explicativo para você entender, inclusive, o que a manchete fala. Gaza. Que lugar é esse? Gaza seria o país dos palestinos? Mais ou menos isso. Se liga, os palestinos ocupavam basicamente todo esse território hoje chamado de Israel. De um lado você tem a Península do Sinai, Egito, Mar Mediterrâneo, aqui você tem a Jordânia, Síria e Líbano aqui em cima. O que é de fato a faixa de Gaza? É basicamente o único território onde os palestinos têm algum tipo de autonomia, porque tudo isso daqui, ó, que está em amarelo é Israel, comandado por judeus. Não vivem apenas judeus nesse território, vivem muitos árabes, vivem palestinos, vivem povos de outros lugares, mas a soberania sobre esse território é exercida pelos israelenses, pelos judeus. E esse pedacinho aqui, ó, onde está aqui o mouse, é o lugar chamado faixa de Gaza, basicamente o lugar onde
os palestinos têm algum tipo de autonomia, que nem soberania eles têm. Mas quem comanda esse território? Segundo Israel, deveria ser a Autoridade Palestina, grupo no qual os israelenses passaram a negociar depois de muito tempo de conflito. O problema é que, na prática, quem manda aqui é um grupo que Israel considera um grupo inimigo da democracia. Eu não vou falar o nome aqui porque o YouTube corta o alcance, mas você sabe, né? Que tipo de grupo é esse, né? Grupo que ataca, por exemplo, Torres Gêmeas, que derruba prédio, né, com aviões. Você sabe, né? Pois é, esse grupo é chamado de Hamas. Contudo, não é só o Hamas que atua na faixa de Gaza. Hoje, os palestinos têm diferentes grupos que os representam, uns mais moderados e outros mais radicais. Você tem, por exemplo, o Hamas, você tem o Hezbollah, que na verdade é um grupo libanês, mas que também atua no território israelense, ó, o Líbano que fica aqui em cima. Você tem também a Jihad Islâmica, que é mais um grupo palestino que vai atuar em Israel e basicamente, sabe o que esses grupos defendem? Eles defendem a aniquilação do Estado de Israel. E aí, galera, não tem como ter negociação, diplomacia com um grupo que simplesmente quer o extermínio de outro grupo. Então o exército israelense, que é muito mais poderoso, ele ataca toda vez que ele descobre ali um lugar onde você tem aí líderes desses grupos que eu acabei de citar, tanto o Hamas ou o Hezbollah ou a Jihad Islâmica, eles atuam. Só que eles atuam geralmente com ataques aéreos, ataques de foguetes. Isso acontece num lugar, mais uma vez, a faixa de Gaza, um dos lugares mais densamente povoados do planeta Terra. Ou seja, é praticamente impossível você acertar um ponto específico ali e não ter o que eles chamam de efeitos colaterais, ou seja, a morte de civis, pessoas inocentes, que não tem nada a ver com isso, que só querem levar a sua vida e viver tranquilo. É muito triste tudo isso que acontece. Se liga aí nas letrinhas pequenas para você entender exatamente o que está acontecendo. Israel fez um ataque em Gaza, agora você já sabe onde é, e palestinos dispararam foguetes contra a cidade israelense nesse sábado 6, depois de uma operação de Israel contra o grupo militante Jihad Islâmica, pôs fim a mais de um ano de relativa tranquilidade ao longo da fronteira. Então, há quase um ano não existiam ali escaramuças entre palestinos e israelenses, embora seja um lugar extremamente tenso, tá? Entre esses dois grupos. Israel é um país, a Palestina não necessariamente. A Palestina não tem reconhecimento internacional, não tem soberania sobre o território, não é reconhecido pela ONU, por exemplo, tá? Os ataques israelenses mataram 15 palestinos, incluindo pelo menos mais 4 militantes da Jihad Islâmica, e olha só que triste, uma criança. Feriram ao menos 84 pessoas, segundo o Ministério da Saúde da Palestina, o Ministério da Saúde palestino. Então, olha só que triste isso, né? Então, Israel tentando se defender, tentando manter aí a segurança dos seus cidadãos, porque eles consideram esses grupos que eu falei, o próprio nome do grupo, né, Jihad Islâmica. Jihad é tido como guerra santa e geralmente é interpretado de forma meio equivocada pelas próprias pessoas que utilizam aí esse termo, né? Eles movem uma guerra de aniquilação contra outros grupos étnicos e grupos nacionais, como Israel. E Israel tenta se defender atacando. Agora, galera, com todo o estudo que eu tenho, com todo o conhecimento que eu tenho sobre Israel e Palestina, sinceramente eu acho que Israel de fato é uma ilha de prosperidade, uma ilha de civilidade no mundo que ainda vive grande barbárie. O mundo árabe, em parte, ele ainda é um mundo muito atrasado do ponto de vista dos direitos humanos, muito atrasado do ponto de vista do direito das mulheres, tá? Então Israel, de fato, se sobressai em relação a isso. Contudo, é inegável que do mesmo jeito que Israel faz muito mal aos palestinos, os palestinos também fazem muito mal aos israelenses, ou o contrário, né? É basicamente uma guerra sem solução, um conflito sem solução. Do mesmo jeito que Israel acusa os palestinos daquela palavra, né, daquele grupo, né, você sabe o resto, né? Terroristas no final, simplesmente os israelenses também agem da mesma forma, embora eles tenham um ar de legalidade, né? Porque eles falam que estão apenas se defendendo. Mas, como eu disse, é uma situação extremamente tensa e complicada. Palestinos querem ter onde viver, ter soberania sobre sua terra. Os israelenses também. E aí, como esse conflito pode ser resolvido? Eu queria saber aí a sua opinião. O que você acha do conflito israelense-palestino?
palestino. Quem está certo e quem está errado na sua opinião? Alguém tem razão nisso daí? Olha só que imagem forte, tá? Isso aí é comum lá em Israel, principalmente na faixa de Gaza, onde você tem palestinos desarmados em grande parte, tá? Mulheres, crianças, enfrentando soldados muito bem treinados. Israel tem um dos melhores exércitos do mundo e polícia também. E é esse enfrentamento aí diário. E é muito triste ver uma imagem dessa, mas eu queria saber a sua opinião. O que você acha desse conflito? E principalmente, você acha que existe uma solução para esse conflito? Se você puder, coloca aqui embaixo nos comentários, quero muito saber a sua opinião a respeito disso, beleza? A gente vai se encontrar no próximo episódio, todo dia, 6 horas da manhã. Claro, não esquece não, olha só, clica aqui, ó. Clica aqui na logo do canal, se inscreve, dá essa força, o canal tem que chegar, nós queremos que o canal chegue a 100 mil inscritos ainda esse ano. Badala o sininho das notificações para você receber todos os vídeos às 6 horas da manhã, no horário que eu posto, beleza? Compartilha com geral, beijão do Toby e a gente se vê no próximo episódio.